Bom dia, então vamos iniciar nossa correção de português, sexto ano A. Lembrando que o assunto de hoje é substantivos. Comigo, a professora Viviane de Oliveira, hoje, 11 de novembro de 2020. Antes de nós iniciarmos a nossa correção de fato, vamos dar uma revisada, né? Vamos dar uma olhada no conceito de substantivo. Lembrando que esse assunto nós já vimos no semestre passado e nós estamos apenas fazendo uma revisão. Tudo que existe é ser, e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, como Alemanha, Porto Alegre, sentimentos, raiva, amor, estados, alegria, tristeza, qualidades, honestidade, sinceridade e ações, corrida, pescaria. Então, tudo que existe tem um nome, certo? E esse nome é dado pelo substantivo, né? Ou seja, o substantivo é a classe de palavras que nomeia tudo que existe, tá certo? Então, das 10 classes gramaticais que existem, o substantivo é a maior delas, a maior mesmo. E está dividido em nove substantivos, né? Eles podem ser classificados em 9 tipos. Quais são eles? Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Certo? Vejam que todos eles são de par em par. Por exemplo, o comum, ele está em par com o próprio. O simples com o composto, o concreto com o abstrato e o primitivo com o derivado, porque um é o contrário de o outro. Somente o coletivo que ele é mais diferenciado e ele não vem de par com nenhum outro tipo de substantivo. Certo? É por isso que na atividade que nós vamos fazer, aliás, na atividade que vocês fizeram, que eu passei na segunda-feira, algumas questões ela pede essa definição maior, essa classificação maior. Não basta você dizer apenas que o substantivo é comum. Não, você tem que dizer se ele é comum, se ele é simples, se ele é concreto, abstrato, se ele está na forma primitiva, se está na forma derivada, ou ainda se ele é também um coletivo. Tá certo? Então, vamos ver lá como é que ficou essas questões. Primeira questão, classifica os substantivos em destaque nas orações abaixo. Na letra A diz o seguinte: esta é uma flor favorita. Esta é minha flor favorita. A palavra destacada aí, no caso, é flor, né? E qual é a classificação de flor? É um substantivo comum, é um substantivo simples, concreto e primitivo. Certo? Então, ele tem essas 4 características, ele tem essas 4 classificações, tá certo? Se você colocar só comum, está certo? Está, mas está incompleto, né? Você teria que colocar toda a classificação, tá certo? Toda a classificação, comum, simples. Comum por quê? Porque não é próprio. Próprio seria se fosse, por exemplo, fosse a palavra Silvio, por exemplo, que é o nome de pessoa, a palavra Brasília, que é o nome de lugar, a palavra Acaraú, nome de lugar, ou então Escola Hermínio Franklin da Silveira, que é o nome de uma instituição, seria próprio, mas como não é comum. Seria composto, né, que é o contrário de simples, se ele fosse girassol, por exemplo, é uma palavra composta, é um substantivo composto, mas não é. Ele é formado por apenas uma palavra, então ele é simples. Concreto porque nós podemos pegar, né? Então você pode pegar uma flor, diferente de você pode pegar raiva, você pode pegar dor? Não pode, né? Então é abstrato. E primitivo porque existe palavras que são formadas a partir desse daí. Por exemplo, a palavra flor é primitiva, mas a palavra floricultura é derivada de flor. Então, flor é primitivo, tá certo? Então, vou explicar bem detalhado essa letra A para que vocês entendam, certo? Que uma palavra, né, no caso, um substantivo, ele pode ter essas 4, ele pode ainda ter essas 4 classificações de uma vez só. Tá certo? Não é obrigatório ser só apenas uma classificação, a não ser que seja especificado na questão. Esse substantivo é comum ou é próprio? Aí você coloca comum. Mas nesse caso aqui, como é uma classificação geral, você tem que colocar os 4 tipos, né? Ou então até 5, se for um coletivo também, tá certo? Então, vamos passar para a letra B. Um casmurro é um romance.
Do Casmurro, qual a classificação? Ele é próprio, né? Já é nome de pessoa. Ele é composto porque são dois nomes e também ele é concreto, tá certo? Concreto, porque pode pegar. É um romance, é um livro, né? Você pode pegar um livro. Letra C. A honestidade é essencial nas relações humanas. Essa palavra honestidade é um substantivo comum, simples, derivado e abstrato, porque nós não podemos pegar na honestidade. Ela é apenas o quê? É uma qualidade do ser humano, né? Uma qualidade. Então, é como os sentimentos, as sensações, nós não podemos pegar, apenas nós podemos sentir, certo? Letra D. O cardume migrava para a desova. É um substantivo comum, simples, concreto, coletivo e primitivo, certo? Coletivo. Cardume é o coletivo de peixes, né? Então, um conjunto, um grupo de peixes, a gente denomina cardume, certo? Então, veja aí que nesse caso aí do cardume, ele pegou 5 classificações, né? Pegou 5 tipos de substantivos. Vamos para a letra E. O ferreiro ensinava-lhe o ofício. Ferreiro é um substantivo simples, comum, concreto e derivado. Deriva da palavra ferro, né? No caso, ferro é primitivo e ferreiro derivado. Ok? Vamos passar para a próxima questão. Segunda questão. Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples, concreto e primitivo, tudo ao mesmo tempo. Aí nós vamos ver que é a palavra menina, tá certo? Não poderia ser honestidade, por quê? Porque honestidade é abstrato e não corresponde, né? Não seria Helena, por quê? Porque Helena é próprio, nome de pessoa, também não corresponderia. Girassol, por que não é? Porque é composto, e aqui ele está pedindo simples. E casebre, por quê? Porque casebre é derivado, né? Casebre é derivado de casa. E no caso ele está pedindo a classificação como primitivo. Comum, simples, concreto e primitivo. No caso seria a opção E, menina. Próxima. Terceira. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos substantivos em destaque. Número 1, nós temos substantivo abstrato e número 2, substantivo concreto. Então, vamos lá. Na letra A, minha aliança de casamento é de ouro. Então, ele está falando o que da aliança? Está falando que é aquele anel, né? Que coloca como símbolo, né? De quando o casal casa, né? Ou então noiva, temos a aliança, né? Nós temos a aliança no dedo casados, dedo esquerdo, né? E noivos, dedos direito. Já na letra B, ele diz o crescimento econômico depende de uma nova aliança comercial. Nesse caso, a palavra aliança aí seria uma união, digamos assim, certo? Essa união comercial que eles fazem, tá certo? Os países fazem, eles fazem essas uniões, essas alianças, né? Aliados, de aliados. Então, a relação correta seria a letra A, 2, que é substantivo concreto para aliança, anel. E na letra B seria 1, que é o substantivo abstrato para aliança comercial, que no caso seria união, certo? Na quarta questão, o vocábulo caravana é substantivo coletivo de quê? De viajantes. Quando se fala em caravana, é de viajantes, tá certo? E vocês tentaram pesquisar ou já sabem qual é o coletivo de ônibus? É frota, viu? Não esqueçam. E o coletivo de atores? Elenco. E o coletivo de pessoas? Multidão. E o coletivo de ciganos? É bando, certo? Bando de ciganos. Bando também pode ser também coletivo de outras coisas também, tá certo? Não, bando de pássaros, né? Não é só para ciganos, não. Quinta questão. A palavra livro é um substantivo o quê? Olha, igual a primeira e a segunda questão. Nós vamos ver que a palavra livro é a letra D, comum, concreto, primitivo e simples. Por que não seria a letra A? Porque ele não é próprio, né? Próprio seria se fosse nome de pessoa, nome de lugar ou nome de uma instituição. Na letra B, por quê? Porque ele não é abstrato e também não é concreto e também não é derivado, tá certo? Na letra C não seria por quê? Porque ele não é abstrato, como eu já falei, né?
não é abstrato. O livro é concreto, a gente pode pegar o livro, ler, folheá-lo, né? Não é abstrato. Então, opção correta, opção D de dado, comum, concreto, primitivo e simples. Sexta questão. As palavras tietê e pesca são respectivamente substantivos próprio e abstrato, né? No caso, Tietê é próprio, por quê? Porque é um nome de um rio, tá certo? A gente fala assim, nome de instituições também se engloba nome de rios, são palavras que são, por exemplo, quando você vai escrever a expressão Rio Tietê, você coloca o R maiúsculo e o Tietê também é maiúsculo, tá certo? Então, é um nome de um rio, é um nome de um lugar, digamos assim, né? Você coloca Rio Tamisa, né? Deserto do Saara, são lugares, certo? São lugares e eles são substantivos próprios, eles são escritos com letras maiúsculas. Já a pesca é abstrato, certo? A pesca acontece, mas a gente não pode pegar a pesca, tá certo? Então, ele é considerado um substantivo abstrato. Aí, por isso, a opção correta é a opção E, certo? Eu espero que vocês façam as devidas alterações, tá certo? E aí vai meu abraço virtual para vocês, né? Em nome de todos os alunos dessa turma, todos os alunos que estão sendo atendidos pelo grupo de WhatsApp, tá certo? Não são todos da turma, certo? Todos que são atendidos pelo grupo de WhatsApp. E eu desejo um bom final de semana e até segunda-feira que vem. Estou aguardando a atividade de vocês.